Bom dia a todos. Hoje, dia 18 de novembro, são 8 horas e 34 minutos. Queria cumprimentar aqui especialmente o Luciano e a Rafaela, que estão nesse momento aqui conosco. Obrigado pela presença de vocês. A aula vai ser gravada, vai ficar disponível depois para quem quiser assistir, para quem quiser e para quem precisar, né? Eu espero que todos possam assistir na medida possível, né? Nós vamos hoje dar o primeiro passo, né, dos conteúdos de Filosofia 4. E vamos... Uma ambulância que está nos sacaneando aqui agora. Passou. Vamos dar o primeiro passo dos conteúdos, né, de filosofia contemporânea, e a gente vai, na verdade, assim, fazer um complemento também daquilo que nós estamos começando a ver na PNP de Filosofia 3, tá? Eu já falei isso para vocês, quando a gente discute filosofia contemporânea, há uma discussão interessante até, né, na academia, em quem pesquisa filosofia, quem se preocupa com filosofia, que é a gente sempre voltar, dar um passo um pouco mais distante do presente e avaliar o desenvolvimento da modernidade, né? Muito daquilo que se discute em filosofia contemporânea vamos dizer assim, um rescaldo, respingos daquilo que são respingos daquilo que foi discutido e debatido na modernidade. Bom dia, Leonardo. Então, a gente vai ver na aula de hoje dois temas bem importantes que a sua teorização ainda é da modernidade, mas que os seus efeitos, as suas consequências, vamos dizer assim, eles repercutiram e acontecem no tempo contemporâneo, né? Então, a partir da metade do século XIX até o nosso tempo presente, tá? Teve duas semanas, né, das semanas passadas, que nós não falamos necessariamente de conteúdos, né, mas que eu deixei textos para vocês lerem. Esses textos, muito daquilo que eu vou falar na aula de hoje, o seu aprofundamento está disponível nesses textos, tá? Entendam essa aula de hoje como um apoio, um suporte, algo a mais daquilo que os textos já dizem, tá? Mas é importante que vocês façam a leitura desses textos para também complementar a carga horária referente a semanas, tá bom? Eu vou projetar aqui a minha tela e a gente já começa. Cancela, projetar uma nova guia. Aqui. Vamos lá. Muito bem. Então, pessoal, nós vamos falar na aula de hoje sobre o liberalismo e o seu, vamos dizer assim, desdobramento, né? Que é o chamado neoliberalismo. Eu não vou me aprofundar muito, né, principalmente nesse segundo conceito, conceito de neoliberalismo, porque também ainda é um conceito que não há consenso, né? Como eu falava para vocês, toda a discussão contemporânea de diferentes aspectos da sociedade, não há consenso. Se fala muito, né, principalmente a partir da leitura aí do metade dos anos 80, final dos anos 70 e início dos anos 80, né, sobre o que é o neoliberalismo, né? Mas a gente pode ainda dizer que é uma face do próprio liberalismo. E que a crítica que talvez se faça ao liberalismo, né, é como se fosse assim, é como se o neoliberalismo tivesse contornando algo do liberalismo originário, tá? E aí nós temos também uma série de discussões no campo social, no campo filosófico, no campo da subjetividade humana, inclusive, falando sobre o neoliberalismo, tá? Mas então a gente vai ver um pouco o que é o liberalismo e o que é o neoliberalismo. Não sei se em alguma outra aula vocês já tiveram, talvez o professor Fernando, em Sociologia, falou alguma coisa para vocês disso, ou talvez em História, vocês devem ter estudado alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim. A gente vai, então, resgatar, buscar lá nos nossos antepassados, né? Principalmente nesses dois filósofos, né, o John Locke e o Adam Smith, são filósofos da modernidade, né? O John Locke viveu ainda lá no século, finalzinho do século, as suas obras, né, são do final do século XVII, início do século XVIII, né? E o Adam Smith, sim, viveu todo o século XVIII, que é o chamado século do Iluminismo, tá? Esses dois autores são importantes, né, para a gente compreender o que é o liberalismo na sua forma mais tradicional, né? Porque eles são os responsáveis tanto do liberalismo político, principalmente o John Locke, né, como o liberalismo econômico, né, a partir do pensamento do Adam Smith.
Então, assim, se a gente pudesse simplificar, né, todos esses dois campos do liberalismo em algumas ideias, alguns ideais-chave, eu listei esses 4 tópicos aí. Então, os 3 grandes ideais do liberalismo são aqueles que foram, né, são esses ideais, eles promoveram grandes revoluções, transformações na sociedade moderna, né? São os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esses ideais, eles impulsionaram as reformas, as mudanças que aconteceram aí no final da Idade Média, né? Contra o poder dos reis absolutistas. E impulsionaram revoluções, então, no mundo moderno, né? Principalmente na Inglaterra, né? Bem nessa ordem aí, Inglaterra, Estados Unidos e França, que foram as 3 grandes revoluções liberais modernas, que elas transformaram a lógica de poder que existia, né? Monarquias absolutistas, muito alicerçadas, né, no poder e na influência da igreja, né, das igrejas, mas que transformaram-se em sociedades liberais, que obviamente ainda davam papel a Deus, por exemplo, mas que não estavam outorgados esse poder mais pela vontade divina, mas sim pela vontade popular. Popular aqui entendido no sentido de as próprias pessoas, a vontade das próprias pessoas, tá? Então essa é uma grande conquista do mundo moderno e que foram inspirados, né, nesses filósofos, né, principalmente o John Locke, nesse campo mais político, né, e também no campo econômico pelo Adam Smith. Tá? E um 4º ponto, né, do liberalismo, né, é a ideia de justiça e prudência como valores da sociedade comercial, pautada pelo sentimento de empatia. Né? Essa é uma perspectiva econômica. Tá? Então, assim, o liberalismo econômico, na sua essência, depois a gente vai ver mais detalhes disso do pensamento do Adam Smith, ele é um liberalismo que o sentimento de empatia, que é se colocar no lugar do outro, mas um colocar-se no lugar do outro com algum interesse econômico, né? De certa forma, tirando uma vantagem, vamos dizer assim, disso, né? Então, por exemplo, assim, eu hoje não... Vamos imaginar que eu não faça café na minha casa, né? Mas eu moro próximo de uma padaria, né? Que serve café. Então, assim, o padeiro que está lá servindo pão e café, porque eu não tenho em casa, não é porque ele é uma pessoa, assim, totalmente empática, né? Mas é porque ele está interessado, né? Sabendo, ele se coloca no meu lugar, esse é o sentido de empatia, né? Ele se coloca no meu lugar, sabendo que eu não posso fazer algo. E ele faz por mim. E isso atende o interesse próprio dele, econômico, né? Que é ganhar dinheiro vendendo café e pão, tá? E atende o meu interesse, que é, eu não posso fazer café e pão na minha casa, mas eu posso pagar por isso, tá? Então, todo mundo, de certa forma, se beneficia dessa visão liberal econômica, né? Por esse sentimento de empatia, tá? Mas alicerçado nesses valores da justiça e da prudência, tá? Ele não vai me cobrar tão caro assim pelo preço do café, porque senão eu não vou comprar café dele, tá? E o outro padeiro, por exemplo, tem uma padaria também a uma rua de distância. Ele também é prudente a não colocar um preço tão alto, porque ele sabe que o outro padeiro pode colocar um preço melhor que o dele, e eu, ao invés de ir nessa padaria aqui próximo da minha casa, eu vou na padaria da esquina, que é um pouco mais longe, mas o preço é mais barato. Tá? Então, essas lições do liberalismo econômico do Adam Smith, elas também são bem importantes para o desenvolvimento da sociedade moderna e que tem o seu desdobramento, né, no pensamento, na vida contemporânea nossa. O grande mentor do liberalismo político é o John Locke, tá? Em linhas gerais, o John Locke é o sujeito que estrutura a sociedade civil que nós vivemos agora, tá? Essa sociedade dos contratos. Eu vou falar bastante nisso lá em Filosofia 3, tá? Eu vou voltar, né? Aqui a gente está assim, eu estou considerando que vocês estudaram Filosofia 3, tá? Mas a gente vai estudar e é importante que vocês entendam já aqui também isso. Talvez vocês já devam ter estudado o John Locke em um outro momento, né? Mas o John Locke, ele tem essa concepção otimista em relação ao ser humano e ao seu convívio com os outros, tá? O John Locke acredita que nós, naturalmente, não somos seres maus, mas somos seres bons, que nós vivemos em sociedade, naturalmente nós já viveríamos em sociedade, tá? Mas é preciso uma sociedade civil, né? Ele escreve isso num livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil, porque é na sociedade civil que nós temos como assegurar os direitos que naturalmente nós temos. No estado de natureza, o problema é que não há um juiz imparcial que resolva os problemas, os conflitos. Esse que é o problema do estado de natureza.
Não há um juiz imparcial. Tinha juízes por aí há alguns anos atrás dizendo que eram imparciais, que iam acabar com a corrupção no Brasil, né? E a gente viu que eles não eram tão imparciais assim. Mas do ponto de vista teórico, que o John Locke imaginava, era que o estado de natureza, que é um estado de direitos, tais como a vida, a liberdade, a propriedade, eles são naturais nos indivíduos, mas eles precisam ser assegurados por meio da criação de um estado civil, né? Então, é em nome desses direitos naturais que o contrato social é feito entre os indivíduos e que cria, portanto, a sociedade civil, né? E o governo, e ele, por isso que esse segundo livro do John Locke é bem importante, né? Segundo tratado sobre o governo civil, o governo tem a função de comprometer-se com a preservação desses direitos. Então, a principal função dos governos deve ser, segundo a perspectiva liberal do John Locke, assegurar os direitos dos indivíduos, que naturalmente eles têm. Quais direitos? A vida, a liberdade, a propriedade. Esses são os primeiros direitos. E aí, por consequência, uma sociedade ela se torna mais evoluída quanto mais direitos os seus cidadãos têm assegurados. Quanto mais direitos os indivíduos conseguem usufruir. Eles têm esses direitos naturalmente, mas uma sociedade é tão mais evoluída quanto mais direitos as pessoas podem usufruir, tá? O direito de ir e vir, o direito da liberdade, o direito à propriedade, o direito a votar, o direito... Quanto mais evoluída é a sociedade, mais esses direitos são assegurados e mais os governos se comprometem a assegurar esses direitos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o papel do Estado de Direito, né, dentro da teoria liberal do Estado. Basicamente, o Estado tem três funções. O primeiro é garantir o direito natural à propriedade privada, respeitando a liberdade econômica, tá? Então, assim, naturalmente nós temos direito à propriedade. Qual que é a nossa primeira propriedade, pessoal? É o nosso corpo. O corpo é a nossa primeira propriedade. E o Estado deve garantir isso, né? Por exemplo, por que matar alguém é algo contra o direito natural? Porque a vida é um direito. Então, todos têm o direito a manter a sua vida. E o Estado deve assegurar a vida de todos, tá? E a propriedade privada, por exemplo, esse notebook que eu estou utilizando, o meu notebook, ele é meu, ele é uma propriedade privada, né? Ele é resultado da liberdade econômica, né? Eu tive condições de conseguir dinheiro e comprar esse notebook. Então, agora ele é meu. Então, em função da liberdade econômica, que eu pude ter essa propriedade privada, né? E o papel do Estado é assegurar que todos possam conseguir a propriedade privada, né? Alcançar propriedades privadas, e depois que elas têm, o Estado tem a função de garantir que a propriedade é de fato minha, né? Se alguém roubar aqui, eu vou fazer uma denúncia, vou, né, ir à polícia, enfim, tentar fazer com que o Estado resolva esse problema. A segunda função do Estado é arbitrar por meio das leis e do uso legal da força os conflitos da sociedade civil. O único que tem direitos a exercer a força não é o cidadão, mas é o Estado, né? O Estado, ele é o responsável por arbitrar os conflitos da sociedade, né? Então, quando numa sociedade em que o Estado exerce de fato o seu direito, exerce de fato o seu papel e garante os direitos dos indivíduos, primeiro a tendência é que as pessoas não roubem nada de ninguém, porque elas têm os seus direitos assegurados, tá? E aí, se caso houver isso, quem vai arbitrar essa situação é o Estado, né? No seu âmbito local, regional e nacional, né? Por isso as esferas da justiça, né? Então, é por isso, essa é a principal, talvez, uma das principais funções do Estado, né? Que é a necessidade de arbitrar conflitos. Então, se alguém rouba uma propriedade de vocês, né, é o Estado que vai mediar esse conflito, né? Se, por exemplo, duas pessoas estão sob posse, ou melhor, uma pessoa está sob posse da propriedade de uma outra, quem vai resolver esse conflito não são as pessoas, mas é o Estado, né? Nas suas instituições, né? Poder judiciário, né? O poder legislativo, porque vai legislar sobre os problemas da sociedade civil, né? É o Estado que vai organizar isso. Não são atos violentos individuais. Não é você comprar uma arma que você vai resolver os seus conflitos, né? Você pode ampliar os conflitos nesse sentido, tá? Então, o Estado é aquele que vai
mediar os conflitos entre os sujeitos. Alguém matou uma outra pessoa. Não é os familiares, os parentes daquela pessoa que vão lá e vão matar ou vão dar um castigo para aquele assassino. Mas é o Estado que deve mediar esse problema, né? É ele que deve criar formas, instituições de solucionar esses problemas. E por último, né, o papel do Estado, o terceiro papel do Estado, não menos importante, garantir a liberdade de consciência, de pensamento das pessoas, censurando apenas os casos que colocam em risco o próprio Estado. Então, assim, por que existem atos antidemocráticos? O que é um ato antidemocrático? É aquele ato que coloca em risco o próprio Estado. Esse ato precisa ser censurado. Alguém diz assim, eu não vou cumprir uma determinação judicial. Pô, tá colocando em risco o papel do Estado, tá? Esse é um ato antidemocrático, é passível é crime, né? É passível de responsabilidade, tá? Então, você pode pensar o que você bem entender. Agora, você não pode colocar em risco o próprio Estado. Você não pode colocar em risco as instituições do Estado, né? Colocar em descrédito o judiciário, a polícia, o poder de força das polícias, né? O poder de investigação, né? De qualquer que seja a instituição, né? Quando você coloca em risco isso, você está colocando em risco o próprio Estado. Portanto, é uma ação antidemocrática, tá? Você pode pensar o que você bem entender, tá? Mas você tem liberdade para fazer isso. Mas você não pode colocar em risco o próprio Estado, tá? Pelo menos assim, existem formas legais de você criticar o Estado. Existem formas legais, né? Existem os parlamentos para isso, né, os poderes estão aí para isso, né? Principalmente o poder legislativo, né? O poder executivo é aquele que executa, que coloca em prática aquilo que as demandas da sociedade. Agora, o poder legislativo é o lugar em que você pode criticar o Estado. É do poder legislativo que devem surgir e devem ser feitas as críticas contra o Estado, formulando novas leis, que estão ali na Constituição, né, pessoal? No Brasil, hoje, a Constituição que está em vigor é a Constituição de 1988, né, que houve uma assembleia, né, de deputados constituintes que redigiram essa nova Constituição, tá? A forma de você alterar um Estado é você formular uma nova Constituição, convocar uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia vai formular uma nova Constituição, né? E vai dar, então, assim, essa Assembleia, a partir, né, da delegação, né, como é que se diz, da representatividade, né, da escolha de representantes, você vai formular um novo Estado, uma nova Constituição, né? Por exemplo, tivemos um caso muito recente, né, aqui próximo de nós, né, o Chile. O Chile redigiu uma nova Constituinte, né? Eles depuseram a Constituição ali, eu não lembro agora bem certo o ano, né? Acho que foi final de 19, início de 20 ali. Eles fizeram uma série de manifestações, né? E colocaram abaixo, né, a Constituição. O presidente manteve isso mesmo, né? Mas o presidente convocou uma nova Assembleia Constituinte. Elegeram novos deputados e esses deputados escreveram uma nova Constituição. E a partir dessa nova Constituição, então, o Estado passa a ter um novo papel. Não é no grito, não é no golpe, né? Não é na rua, assim, fazendo ameaças que você muda isso. Pode ter um papel importante, né, da mobilização social. Mas é por meio da eleição de novos representantes que você vai escrever uma nova Constituição e que aí essa nova Constituição vai atribuir um novo papel ao Estado. Essa é a forma correta de se fazer isso. Essa é a forma liberal de fazer isso, tá? O liberalismo político, então, ainda falando sobre ele, né? Eu já falei bastante disso aqui, né? Ele defende a cidadania liberal, né? O que é a cidadania liberal? É o Estado, forçado por lutas populares, deve ampliar a cidadania política, expandindo direitos e buscando sua garantia, né? Então, uma sociedade liberal justa, desejável, que avance, é uma sociedade em que as pessoas progridem nos seus direitos, né? Por exemplo, houve épocas em que não eram todas as pessoas que podiam votar, né? Então, o sufrágio universal é algo bem importante, é uma conquista, né? As mulheres, pessoal, elas não participavam na política lá no século XVIII, quando John Locke escreveu isso, né? Por exemplo, o movimento dos sufragistas na Inglaterra, né, no final do século XIX, início do século XX, né, foi um movimento que defendeu a possibilidade das mulheres poderem votar também, de todos terem o direito de votar, né? Então, o papel das mulheres na política foi bem importante e é bem importante, né? A importância da propriedade privada, né?
uma sociedade que garanta a propriedade privada, faz com que os indivíduos... a propriedade privada faz com que os indivíduos se sintam mais livres, né? Por exemplo, dentro da minha casa, ninguém pode invadir. Dentro da casa do Luciano, da Rafaela, de qualquer um de vocês, ninguém pode invadir. Por quê? Porque a propriedade é privada. Ninguém pode chegar lá, a não ser que tenha razões para isso, né? Mas dentro da casa de uma pessoa, dentro de uma propriedade privada, a pessoa ela tem a sua liberdade, né? A sua liberdade ela é mais assegurada dentro da sua propriedade. É por isso que os estados devem criar políticas públicas para facilitar o acesso à propriedade privada, principalmente a casa, a moradia, né? Que é o lugar de preservação, né, da vida, da liberdade da pessoa, a propriedade privada, principalmente a casa, né? Por isso que o sonho da casa própria, na verdade, ela é uma necessidade de garantias das liberdades individuais, tá? Ter uma casa própria tem muito mais a ver com você poder livremente estar na sua plenitude, né? Do seu corpo, da sua liberdade, né? Dentro da sua casa. Dentro de casa, você faça aquilo que você bem entender. Óbvio, né? Que se tem outras pessoas, essas outras pessoas também precisam ter as suas liberdades, a sua vida preservada, né? Então, não sei se vocês acompanharam, mas durante a pandemia houve um aumento grande da violência doméstica, da violência contra as mulheres. As pessoas estavam mais em casa, né? E as mulheres passaram a ser mais vítimas de violência. Apesar de também termos, né, o problema de não termos efetivado tantos registros disso, né? Porque muitos órgãos estavam, né, com restrição, né, de atividades, né? Os canais possíveis de fazer isso talvez não eram no conhecimento das pessoas e acabaram se perdendo muitos registros, mas aumentou significativamente, né, ano passado, o registro de casos de violência, principalmente contra as mulheres em casa, né? Violência contra crianças, né? Porque aí não é um problema da pandemia, mas é um problema que as pessoas não reconhecem a importância da propriedade do corpo, né? Que violar um corpo é violar um direito da pessoa, tá? Bom, eu trouxe alguns dados aqui, pessoal, né, para vocês terem uma ideia. Esses dados aqui foi o professor Fernando e eu, nós tivemos na semana de encerramento ali da mostra de ensino, pesquisa e extensão, a gente fez um trabalho em parceria mostrando algumas tendências, né? A nossa fala foi falando um pouco sobre o mundo pós-pandemia, né? Mas o mundo pós-pandemia, ele, na verdade, ele vai ser assim, ele acelerou alguns processos, mas a gente sempre tem que olhar as mudanças profundas da sociedade, elas não acontecem, sim, por eventos, assim, eventos pontuais, mas por tendências, grandes transformações. Então, aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, mas esse é um gráfico que mostra a proporção de mulheres nos parlamentos, né? No Brasil, no mundo árabe e nos membros da OCDE. Então, para vocês terem uma ideia, né? Ó, olha só como que a gente está aqui ainda, o número de representantes, né, que ocupavam o percentual, né? O percentual de representantes nos parlamentos. Então, olha só, de 1900, início dos anos 90, né, até os anos 2020, os anos de 2020. Olha o Brasil aqui, ó, como estava mal, né? Até o mundo árabe, a presença das mulheres está melhor que o Brasil, né? O mundo árabe está melhor que o Brasil. O mundo também está aumentando o seu percentual das mulheres, né? Dos anos 90, início dos anos 90 até os anos, vamos colocar aí 30 anos, né? Esse período de 30 anos, né? E os membros da OCDE, óbvio, têm uma presença maior, né? 30% de mulheres no parlamento. O Brasil soma em torno de 15%, né? Tá? Foi um pouco melhor ali nos anos 2018, agora 2020 está um pouco menor, caiu um pouquinho, né? O número de representantes femininas. Mas a tendência é de melhora, né? Vocês estão vendo, né? Há uma tendência de melhora nos últimos 30 anos, né? Isso significa um avanço do liberalismo, né? Um avanço, né, de conquistas, né, de presença, de representatividade. Outro dado interessante, né, que mostra aqui a presença, a força do liberalismo, né? Aqui é o número de países que tinham democracias e países que tinham regimes autocráticos, né? Que seriam democracias iliberais, podemos dizer assim, né? Ou democracia, ou literalmente ditadores, né? Então, do início do século XX, né, até a segunda década aí dos anos 2000, do século 21, nós tínhamos, um número muito maior ali de países no início do século 20 que eram autocracias,
né? Ali nos anos 40 isso reduziu em função da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, a partir dos anos 80, nós tivemos a maximização das democracias, né? Então, as democracias, elas estão ampliando no mundo, né? Apesar de nós termos autocracias ou democracias iliberais, né? Por exemplo, o caso da Turquia, da Hungria, né? Que são democracias que não são tão liberais assim, né? Nós temos um avanço das democracias no mundo, né? Isso é um sentido positivo, né? Do liberalismo político, né? Quer dizer, há mais democracia no mundo. As democracias, elas não têm, em termos históricos, elas não têm diminuído, né? Elas têm se transformado em umas democracias um pouco iliberais, né? Com menos participação popular, com menos participação de conselhos, por exemplo, né? Mas ela tem, em termos amplos, ela tem se expandido no mundo, né? Então, aqui nós temos um número decrescente de autocracias, né? E um número crescente de democracias. Isso é um avanço do liberalismo político. Bom, acerca do liberalismo econômico, pessoal, o grande autor, então, é o Adam Smith, esse simpático senhorzinho aqui que vocês estão vendo, né? O Adam Smith viveu todo o século XVIII, né? É o inglês. A sua principal obra é essa que está retratada aí, A Riqueza das Nações, em que o Adam Smith desenvolve algumas das principais teses do liberalismo econômico. Entre elas, eu simplifiquei aqui muito, obviamente, né, o seu pensamento, mas, em linhas gerais, as noções centrais são essas, né? Liberdade individual para fazer escolhas de consumo, economia de livre mercado, e as decisões sobre a produção são tomadas com base na oferta e na procura, tá? Essas são basicamente as três noções centrais do liberalismo econômico. Essa teoria da riqueza das nações, ela é muito mais conhecida. Tem um outro livro do Adam Smith que se fala menos, que é o Teoria dos Sentimentos Morais. Esse livro, o Adam Smith escreveu ele depois da riqueza das nações, mas ele é um texto que ele mostra como que a interação, essa interação econômica, ela está alicerçada muito num sentimento moral que acontece na lógica de mercado, tá? Então, tem uma passagem desse livro que ela é bem interessante, que eu falei um pouquinho dela no começo para vocês, né? Então, o Adam Smith diz lá o seguinte: não é da benevolência, da bondade, vamos dizer assim, né? Do açougueiro, do cervejeiro, os comerciantes da época, né? Do cervejeiro ou do padeiro, que devemos esperar nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Quer dizer, esses próprios interesses desses comerciantes, vamos dizer assim, né? O açougueiro, o cervejeiro e o padeiro, é um interesse pessoal, mas é um interesse pessoal empático, que ele está, de certa forma, complementando os meus interesses também. Eu vou ter liberdade para fazer outras coisas, se eu quiser, né? Mas o açougueiro, o cervejeiro e o padeiro estão lá para oferecer algo para mim, não porque eles são pessoas do bem, benevolentes, mas é porque eles também têm interesse com isso. Eles também melhoram com isso, tá? Essa lógica de mercado, ela foi muito forte nesse contexto da modernidade, e ela dá início a uma discussão bem interessante, que a gente vai ver depois, um pouquinho mais para o final da aula, que é do Homo economicus, né? O Homo economicus é o sujeito que faz escolhas racionais na sua vida, né? Então, aqui, eu tomei esse exemplo aqui, né, tomando a ajuda de um outro colega, em que a lógica é mais ou menos a seguinte: ó, o Homo economicus é um sujeito egoísta. Egoísta no sentido de que a gente sempre está buscando procurar melhorar o nosso bem-estar pessoal. Isso nos leva a consumir bens e serviços que a gente se propõe a alcançar, né, para satisfazer esse bem-estar nosso, né? E aí, esse sujeito, ele toma decisões coletando informações. Então, por exemplo, assim, o meu filho precisa comprar um tênis. Ontem ele veio da aula com um pé que fez um calo. Então, ele tem os tênis dele, todos estão muito apertados. Ele está crescendo, precisa comprar um tênis novo. Eu preciso tomar decisões, e eu vou tomar essa decisão de comprar um novo tênis coletando informações. Então, tem uma loja aqui na esquina, tem uma loja a 3 quadras daqui de onde eu moro, tem uma loja no shopping, e eu vou coletar as informações e vou tomar a decisão que me beneficia mais, né? Calculando quais as ações que vão ajudar, por exemplo, a eu não gastar muito, né? A eu segurar o meu dinheiro,
né? E isso revela um ser humano calculista, frio e racional, tá? Esse é o Homo economicus, é o sujeito que toma decisões racionais do ponto de vista econômico, né? Vai avaliar os diferentes preços e vai tomar decisões com base naquilo que for o melhor custo para si. Quanto mais isso existir, segundo o Adam Smith, quanto mais a gente fizer esse cálculo, mais a sociedade liberal vai progredir economicamente, né? Quanto mais os indivíduos souberem fazer esse cálculo racional, essa escolha racional, mais a sociedade vai progredir, tá? Bom, teriam muitos outros aspectos para falar, né, do pensamento do Adam Smith, né, do liberalismo econômico, mas aqui eu queria destacar também que esse foi muito forte a ascensão, porque vejam bem, pessoal, aqui a gente precisa fazer eu já falei isso para vocês, né? Se eu já falei, eu vou repetir. Se eu não falei, eu queria que vocês prestassem mais atenção nisso ainda, tá? Uma teoria, por exemplo, essa teoria dos sentimentos morais e a teoria da riqueza das nações, da onde que o Adam Smith tirou? Ele tirou da observação do que acontecia nos mercados, principalmente no final da Idade Média e no início da modernidade, né? E aí o Adam Smith percebeu que os mercados eram um lugar que assegurava um certo grau de justiça, né? Porque justiça em que sentido? No mercado, por exemplo, se alguém colocar um preço muito alto, agora eu vou ganhar muito dinheiro vendendo, sei lá, tênis. As pessoas, muitas delas não vão ter como comprar um tênis caro. Então, o vendedor ele precisa colocar um preço justo no mercado para vender o seu produto. O que é o preço justo? É o quanto custou aquele produto para fabricar, para fazer, para produzir, e um pouquinho de lucro, né? 10, 12% para ser o dinheiro que a pessoa vai ganhar vendendo o produto, tá? Mas, assim, se ele quiser ganhar 50%, 70%, né? Por exemplo, como aconteceu agora com as máscaras no início da pandemia, né? Que faltou máscara, todo mundo queria comprar máscara, e aí as empresas botaram um preço enorme, né? Para ganhar muito dinheiro com isso, né? O Adam Smith vai dizer, observando isso, ele vai dizer, não, peraí, tem uma coisa que a gente precisa evitar e punir fraudes, né? É preciso encontrar uma certa forma de regular e garantir preços. Quem vai fazer isso? O governo, né? Garantir os direitos individuais, que são naturais, por meio da ação política e do direito público. Então, assim, existe, por exemplo, o que é o direito do consumidor hoje, né? É uma forma do governo, o direito do consumidor, ele está alicerçado no Código do Consumidor, que foi feito pelo Poder Legislativo, pelos legisladores, que escreveram um Código de Defesa do Consumidor, tá? É o governo agindo, tá? É o governo agindo para que os vendedores, quem está oferecendo algo para ser consumido, tenha o seu direito, né, de ganhar lá a sua recompensa, e aquela pessoa que está consumindo não seja totalmente prejudicada, tá? Então, o mercado e o governo, eles seriam estruturas reguladoras da vida. O Adam Smith, ele escreve tanto a Riqueza das Nações como a Teoria dos Sentimentos Morais a partir da observação daquilo que acontece nos mercados, principalmente no final da Idade Média e início da modernidade, no chamado período do mercantilismo. E aí, na modernidade, o mercado passa a ser o lugar, então, da verdade. O mercado passa a ser o lugar em que as pessoas passam a se regular a partir daquilo que ocorre no mercado, né? O Michel Foucault, que é um filósofo francês contemporâneo, né, do final aí do século XX, né, escreveu um livro chamado O Nascimento da Biopolítica, né, no final do século, no final dos anos 70, início dos anos 80, né, no Collège de France, né, que esse livro é o resultado das suas aulas, né, que ele dava nessa faculdade. Lá ele vai dizer assim aqui, o Adam Smith, na verdade, percebeu que o mercado, isso é o Foucault falando, né, que o mercado era um lugar que passou a ser o lugar da verdade. Não mais só o lugar de troca, de compra, de venda, mas passou a ser o lugar da verdade, né? E isso tem uma implicação política. Qual é? O mercado passa a ser o guia do Estado, por meio de uma prática governamental. O Estado, ao invés de garantir, como lá no final da Idade Média, no início da modernidade, os governos, ao invés de garantir que não houvesse injustiças, o governo pudesse regular
e evitar fraudes e punir fraudes, os estados passaram a eles a ser um operador do mercado. E o governo passou a ser como um agente do mercado. E ao invés do governo literalmente garantir e regular e assegurar um grau de justiça, o Estado passou a governar menos. Entenderam, pessoal? Parece que o Estado assumiu uma função simplesmente de retirar-se do mercado e deixar o mercado agir livremente. Tá? E é aí que, por exemplo, o Pierre Dardot e o Christian Laval, né, num texto chamado A Nova Razão do Mundo, vão dizer que o mercado é algo que se deve deixá-lo agir com o mínimo possível de intervenções, justamente para que ele possa formular sua verdade e propô-la como regra e norma prática governamental. Esse lugar da verdade não é, evidentemente, a cabeça dos economistas, mas o próprio mercado. Quer dizer que, não sei se vocês estão entendendo, pessoal, depois vocês podem me perguntar também sobre isso, né? Mas é que, ao invés do... E o Adam Smith acreditava nisso. O Adam Smith dizia que as nações iriam ficar ricas se os governos pudessem, de certa forma, evitar fraudes nos mercados. Contemporaneamente, o mercado passou a ser totalmente livre. É isso que, por exemplo, vai acontecer. Eu vou pular isso aqui, quero falar principalmente, né, dessa mudança que vai acontecer, principalmente no século XX. Tá? O século XX tem alguns momentos que é importante a gente marcar, que é quando, por exemplo, nasce a teoria neoliberal. Né? Vamos lembrar, no início do século XX, algumas transformações que aconteceram. Tá? Para a gente compreender o neoliberalismo, a gente precisa entender esse contexto do início do século XX, a primeira metade do século XX. Tá? Houve dois eventos que foram muito marcantes na economia e na ordem mundial. A crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial. Esses dois eventos, né, na verdade, eles derivam de um outro evento, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial causou muita miséria, pobreza, esfacelamento social, né, principalmente na Europa. E no mundo também, rescaldos no mundo também. Com a crise de 29, foi a primeira grande crise do sistema capitalista. Esse sistema em que os governos deixaram o mercado agir sem regulação nenhuma. O mundo quebrou, a economia quebrou em 1929. Essa crise de 29, de certa forma, ela acelerou as desigualdades mundiais e ela também está na base da Grande Guerra, né, de 39, né, porque muitos governos começaram a adotar políticas, né, sem muitos cuidados com os direitos individuais e que culminou na Segunda Guerra Mundial. Tá? Depois dessa crise de 29 da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Europa e os Estados Unidos tentaram formular uma nova compreensão econômica, né, que é o chamado Estado do Bem-Estar Social, que foi elaborado teoricamente pelo John Maynard Keynes. Né? Esse Estado do Bem-Estar Social tinha a função de regular a economia e garantir um bem-estar, como diz o próprio nome, né, o bem-estar da sociedade. Né? É certo que isso foi feito com base, né, num neocolonialismo, né, numa nova forma de exploração do capital, né, para assegurar a riqueza de algumas nações. Tá? Mas esse modelo, ele, de certa forma, ele inspirou a necessidade de fazer com que o Estado tivesse um certo controle sobre os mercados, né? Porque isso estava na base da crise de 29 e que, de certa forma, impulsionou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Óbvio, tem N outros fatores, né, que provocaram a Segunda Guerra Mundial, né, mas esse eu estou trazendo um aspecto, um elemento. Né? E aí, então, depois acabou a guerra em 45, os países precisavam se reconstruir, e se reconstruíram a partir, né, dessa lógica do Estado de Bem-Estar Social. Tá? Passado o Estado de Bem-Estar Social, as críticas que começaram a voltar-se contra eles, nos anos 60, nos anos 70, né, e elas já tinham, de certa forma, algumas teorias que estavam nascentes ali nos anos 30, né, final dos anos 30, início dos anos 40, né, que era principalmente da escola austríaca, né, do von Mises e do Hayek. Né? Esses autores, eles defendiam assim
um Estado minimalista, um Estado que não fosse tão keynesiano como, né, foi o do Estado do Bem-Estar Social, um Estado mínimo. Esse modelo teórico, ele inspirou profundamente os Estados Unidos e a Inglaterra no final dos anos 80. Então, passado o Estado do Bem-Estar Social, em que as economias elas começaram a se dar conta que, que os países não poderiam dar conta de atender todas as demandas do Estado de Bem-Estar Social, eles tentaram reduzir o papel do Estado e acelerar o processo de privatização. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a Inglaterra, com o Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, eles reduziram, por exemplo, fizeram reformas da Previdência, reformas administrativas, reduzindo cargos, serviços públicos, né? Reduziram muito isso, tá? Retiraram direitos trabalhistas, fizeram uma reforma trabalhista, né? Algo que no Brasil também aconteceu um pouco tardiamente, né? Primeiro, essa primeira onda de privatizações aconteceu nos anos 90, né? Com o Collor e com o Fernando Henrique, e que agora também, recentemente, né, nos últimos governos, também com o Temer e com o Bolsonaro, se expandiu esse processo de privatização e esse processo de reformas, né? É um rescaldo, vamos dizer assim, né, do neoliberalismo, tá? E o que é o neoliberalismo propriamente, né, pessoal? O neoliberalismo, na verdade, é a redução do papel do Estado, né? E, portanto, quando o Estado reduz o seu papel, os indivíduos ficam mais vulneráveis. Eles não ficam tão garantidos sempre que há reformas, há mudanças nas leis. Quando muda-se leis, retiram-se direitos. Portanto, quando se retira direitos, os indivíduos eles passam a ter mais insegurança. Só que o discurso neoliberal ele é o contrário. Ele vai dizer assim, ele vai defender o sujeito empreendedor, o sujeito que formula o seu capital cultural, o seu capital. Ele é um próprio capital. Ele não é mais um trabalhador que tem direitos, mas ele é o próprio serviço. Ele não é que ele exerce uma atividade. Ele é o próprio trabalho. Ele é o seu próprio capital. Ele de certa forma se desumaniza, né, daquela visão, por exemplo, liberal de direitos naturais, da vida, liberdade e propriedade, mas ele maximiza uma outra faceta, né, que é essa faceta do empreendedorismo, né, do sujeito empreendedor, do sujeito que abre o seu próprio negócio, daquele que corre atrás do seu sonho e tal. Então, e o Dardot e Laval, então esses filósofos franceses, eles vão dizer o seguinte, né, que o neoliberalismo pode ser definido como um conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens, segundo o princípio da concorrência. Então, eu não vejo mais o outro como alguém que tem direitos, mas eu vejo o outro como um concorrente meu, como alguém que vai disputar algo comigo. Então, eu preciso ser melhor que esse outro. Ou seja, o neoliberalismo ele atinge a nossa racionalidade, ele atinge a nossa subjetividade, né? E é por isso que o Dardot e Laval chamam que o neoliberalismo é uma nova razão do mundo, né? É uma racionalidade, é um jeito de você pensar. Ele já não é mais uma doutrina econômica, uma perspectiva política. Ele é uma forma de razão. Ele é uma forma de você pensar, né? E você pensa a partir desse princípio da concorrência. Você não vê mais o outro como alguém... Lembram lá do padeiro, do açougueiro e do cervejeiro, que eram benevolentes, que eles iam atender os nossos interesses? Esse sujeito neoliberal é alguém que vê o outro como um concorrente. Ele vê o outro como alguém que está disputando está disputando algo no mercado. Você não vê mais o outro como alguém parceiro de troca, como na sociedade liberal moderna, por exemplo, que o Adam Smith imaginou. Mas você vê o outro como um concorrente seu, tá? Então, essa seria essa mudança, né, que a sociedade neoliberal está trazendo para nós hoje. Pessoal, era isso. Não sei se vocês têm algum comentário. Eu teria muito mais para falar ainda, né? Mas eu sei que o tempo não... já estamos extrapolando, chegando aí no limite do nosso tempo, né? Eu não queria me estender mais do que 45 minutos, tá? Acho que eu já falei demais, né? Mas não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de falar agora sobre isso. Mas, de minha parte, era isso. Muito boa aula, senhor. Adorei. Muito obrigado, Rafaela. Muito obrigado. Se vocês quiserem depois complementar com mais leituras, né, com outros textos, vocês podem
encontrar, tem um texto da Wendy Brown, que é uma escritora norte-americana que fala muito sobre o neoliberalismo. Ela vai falar também sobre como que o neoliberalismo, ele inclusive tem um gênero, né, que é o protótipo neoliberal, é o homem másculo, né, que ele representaria, assim, seria a culminância, né, desse sujeito neoliberal. Isso aparece, assim, muito fortemente, né, na figura do empreendedor, né, do sujeito capaz de abrir o seu próprio negócio, né, querer que o Estado interfira o menos possível, né, na sua vida, né. Esse ganho, vamos dizer assim, que você tem com essa realização desse seu desejo empreendedor, o preço que você paga com isso é a falta de um tecido social que te proteja, que garanta, por exemplo, a tua aposentadoria no final da vida, né? Que garanta uma educação pública de qualidade, né? Você troca esses benefícios que o Estado te oferece pela possibilidade de realizar um desejo, né, empreendedor teu. Eu não sou contra o empreendedorismo, muito pelo contrário. Eu acho que é algo muito válido, né? Mas a gente tem que ter o cuidado, né, para compreender que a sociedade está trocando a sua proteção social, né, dado lá, defendida pelos liberais, tanto políticos como econômicos, né? O Adam Smith como John Locke, porque o Adam Smith acreditava que o mercado era um lugar de justiça, era um lugar em que você poderia equilibrar e atender as suas necessidades a partir de um cálculo, obviamente, né, racional, mas era um lugar em que você poderia, de certa forma, experimentar a justiça, verificar a justiça. Você troca tudo isso, né, pela satisfação desse desejo, né, do empreendedor. Mas, enfim, pessoal, eu vou... o Luciano havia me perguntado ainda antes da gente começar, eu vou liberar para vocês um questionário, tá? Na verdade, esse questionário já está disponível, não sei se alguém respondeu, né? Mas ele já está disponível e a partir dessa aula de hoje, acredito que vocês vão ter mais, né? Não que não teriam condições antes, né? Mas vocês, assim, vão ter mais subsídios, né? Para responder ao questionário. Ele está lá ainda na semana 2, tá? Ele é o questionário 1. Eu acho que eu vou arrastar ele aqui para essa semana 3, né? Para vocês responderem esse questionário. Já está disponível para vocês realizarem, tá? Ele vai ser como tarefa semanal, conta já a nota do componente, tá? Deixa eu arrastar aqui para baixo. Tá, deixa eu já trazer para a semana 3. Então, ele vai estar disponível na semana 3, tá, pessoal? A tarefa da semana é responder a esse questionário. Tá? É um questionário simples, né? São poucas questões, né? É só mesmo de fixação, né? Desse conteúdo que eu falei na aula de hoje. E aí já tem as leituras da terceira semana, são as leituras daí sobre a perspectiva marxista, né? Aqui eu falei sobre o desdobramento neoliberal da sociedade liberal, tá? Que é, por exemplo, assim, vamos dizer assim, um contínuo do liberalismo, né? Porque ainda imaginamos uma sociedade capitalista, democrática e tal, né? Mas na próxima aula eu quero falar sobre a perspectiva marxista, né? Sobre a mudança, né, que o Marx, a crítica que o Marx faz, e aí sim a gente vai ver o Marx como um filósofo contemporâneo, né, como um crítico da modernidade. Né? Ele vai ser o primeiro grande mestre da suspeita, como se diz, né, dos ideais da filosofia moderna. Né? Por exemplo, esse desejo, né, essa crença, né, que os liberais modernos, né, o John Locke e o Adam Smith tinham, né, no progresso da humanidade. Tá? Bom, pessoal, de minha parte, era isso. Então, façam esse questionário, leiam os textos de subsídio da semana 2 e os textos preparatórios para a aula da semana seguinte, né, lá da próxima quinta-feira, e fico à disposição de vocês, caso vocês querem entrar em contato comigo por e-mail, né, estou aí para atender vocês. Certinho? Leonardo, Rafaela, Luciano, obrigado. Eu que agradeço, senhor. Valeu. Bom final de semana. Igualmente. Bom Tchau. dia para vocês. Qualquer Pra ti coisa, também. entre em contato. Abraço. Tchau, tchau. Eu medi a febre do João.